Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 14 de novembro. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para conversar e tratar sobre o nosso Botafogo, que só volta a campo na próxima terça-feira, 8h30 da noite, estádio Newton Santos, contra o praticamente rebaixado Sport. O Botafogo pode rebaixar o Sport, né? Coincidências do futebol, as voltas por cima, né? O Sport rebaixou o Botafogo em 2020 no estádio Newton Santos e agora a gente pode rebaixar o Sport na terça-feira. Os jogadores, o elenco, a comissão técnica voltaram a trabalhar ontem, quinta-feira, ficaram de folga aí nesses últimos dias. E visando aí o Sport, pode ter a volta do Montoro, pode até mesmo ter a volta do Barreira nessa partida. Neste conteúdo de agora, vamos conversar sobre Jefinho e Matheus Martins. Jogadores polêmicos, terão espaço ano que vem no Botafogo? Vale a pena ficar com o Jefinho? Vale a pena ficar com o Matheus Martins? Vamos falar sobre os pontas do Botafogo, quero dar minha opinião sobre isso e já pensando na temporada que vem. Gente, precisa sair jogadores para outros poderem chegar. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter elenco também, não é dispensar todo mundo, até porque esses jogadores têm contrato, mas eu quero falar sobre os dois, Jefinho e Matheus Martins, se vale a pena ficar pro ano que vem. E claro, muitos comentários aqui pedindo para eu falar sobre o Vasco jogar no Newton Santos. Na segunda e última parte do vídeo, eu vou falar sobre isso, sobre o Vasco que vai ficar 3 anos jogando no Newton Santos. Vocês estão pedindo para eu dar minha opinião sobre isso. Vou falar também tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, hein? De graça, não custa nada, sexta-feira. Já vai deixando o seu like, mas deixa agora para você não esquecer. Inscreva-se no canal também se você estiver aqui pela primeira vez. E se você já é daqui, verifica se você ainda é inscrito aqui no canal, porque de vez em quando o YouTube tira. E ative o sininho para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo aí, pra gente estar sempre aqui em prol do nosso alvinegro. Olha, eu já abro falando sobre Jefinho e Matheus Martins. Primeiro eu quero falar sobre o Jefinho, tá? Sempre bom deixar claro, aqui a gente não manda em nada, aqui a gente não tá mandando ninguém embora, eles têm contrato com o Botafogo, mas ano que vem a gente sabe que precisa sair alguns jogadores para outros poderem chegar, para abrir a folha, isso é normal. Tem jogadores que talvez não queiram ficar, tem jogadores que o Botafogo também não quer que fique, tem jogadores que vão querer buscar novos ares, tem jogadores que querem jogar fora do Brasil. É isso, futebol é isso. Então a gente está aqui sempre opinando em cima dessa situação, mas eu deixo claro aqui sempre, os jogadores têm contrato com o Botafogo, eles vão sair se eles quiserem também. Se receberem boas propostas, se o Botafogo aceitar a proposta, se o Botafogo também quiser a saída desses jogadores. Deixa eu falar primeiro do Jefinho, só para vocês terem uma ideia. O Jefinho, ele tem contrato com o Botafogo até 2028 e é um jogador muito polêmico. O Jefinho vai para o Lyon, jogando muita bola no Botafogo, em 2022. Ele vai para o Lyon e volta depois. O Botafogo pagou ali cerca de 30 milhões de reais nessa volta, mas a situação do caixa único, né? Lyon, Botafogo, aquela situação que a gente já sabe. Então a gente traz o Jefinho de volta na temporada passada e ele volta com um salário muito alto. O problema do Jefinho depois que ele volta do Lyon, ele voltou, gente, com um salário muito alto. Eu acho até que é isso também que faz o Jefinho não tá nem aí mais pra nada, porque na cabeça do Jefinho e das pessoas que cercam ele,
Ele já fez história no futebol, ele já foi para a Europa, ele voltou, ele tem um salário muito alto, já tem 25 anos de idade, ainda acha que tem 18. Eu acho até que o Lyon fez mal pro Jefinho, porque ele voltou totalmente na lua, né? Achando que é craque e ainda não mostrou quase nada no futebol. Tanto é que ele vai pro Lyon e volta, porque o Lyon não fez questão nenhuma de ficar com ele. E tá na hora do Jefinho amadurecer. Porque o Jefinho já está entrando numa idade que ele tem que amadurecer. Em 2024, ano passado, que a gente ganhou o Brasileiro e a Libertadores, o Jefinho ele foi importante no Botafogo. Antes da lesão, ele teve 19 jogos, 5 gols e 2 assistências. Aquele gol contra o Universitário lá em Lima, no Peru, da classificação ali do Botafogo na fase de grupos, o Jefinho foi importante, né? Tem aquela polêmica que ele não comemorou. Até hoje eu não entendo por que o Jefinho não comemorou o gol contra o Universitário pela Libertadores lá em Lima, no Peru. Depois ele teve uma lesão no joelho, grave, ficou tempo aí fora. E nessa temporada, 2025, o Jefinho tem 25 jogos, 2 gols e 4 assistências. Nessa reta final, apesar dele não ser titular, tá entrando aí de vez em quando, ele vem ajudando o Botafogo, fazendo gols, como ele fez contra o Ceará, deu assistências ali no jogo contra o Santos, que o Tuco Correia desencantou, então ele vem ajudando o Botafogo nessa reta final. O problema do Jefinho pra mim é um jogador muito displicente, é um jogador preguiçoso. Eu já falei aqui no canal, vou repetir. A sensação que o Jefinho me passa é que ele fica esperando o salário cair na conta e só. Ele não tem tesão mais em jogar a bola. Aí eu não sei se é no Botafogo ou se ele sair, ele pode melhorar. Mas o Jefinho, aqui no Botafogo, ele não tem mais tesão para jogar bola. E uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, eu não tenho informações, eu até gostaria de saber. Eu tenho a sensação que o Jefinho, ele pode ter um problema crônico, físico. Eu acho que o Jefinho, depois da lesão, ele nunca mais foi o mesmo, tá? Talvez o Jefinho possa ter um problema que a gente não sabe, tá? Porque o Jefinho, ele não dribla mais, ele não é mais aquele jogador insinuante de 2022, daquele Botafogo do Castro. Eu sempre gostei, eu sempre defendi o Jefinho. Eu gosto das características dele, mas o Jefinho, cara, pelo que ele entrega hoje e pelo que ele custa, eu acho que não vale a pena ficar pro ano que vem. Então, por isso, eu não ficaria com o Jefinho pro ano que vem. O problema é, quem vai querer o Jefinho? É uma bomba. Porque o Jefinho é difícil você vender, o Jefinho é difícil você trocar, por tudo que eu falei, porque o Jefinho não tá nem aí pra nada. Depois da lesão, ele nunca mais foi o mesmo, ele não faz aquelas jogadas agudas, ele não pega mais a bola e vai pra cima como ele fazia. E o salário dele é muito alto, então assim, quem vai querer o Jefinho? Esse que é o problema, por isso que talvez, eu acho muito difícil uma saída do Jefinho, porque ninguém vai querer. Agora, se tiver chances de negociar, eu, dando a minha opinião, eu não ficaria com o Jefinho pro ano que vem, porque eu acho que já deu, já cansei de defender o Jefinho aqui. A gente precisa de elenco também, de jogadores, mas, por exemplo, o salário que o Jefinho recebe, não dá para ele ficar no banco. É muito alto o salário dele para ele ficar no banco de reservas. Então, realmente, eu não ficaria com o Jefinho. Falando sobre Matheus Martins, tá? Vocês vão deixando aí as suas opiniões, seus comentários, se vocês concordam ou não. Falando do Matheus Martins, já é um caso um pouco diferente do Jefinho. Por quê? O Matheus Martins, ele tem 22 anos de idade. Também tem contrato até 2028, assim como o Jefinho. O Matheus Martins, apesar de estar mal, esse ano... Olha, o ano do Matheus Martins é uma lástima, mas ele tem mercado. O Botafogo compra o Matheus Martins da Inglaterra por 60 milhões de reais. É um jogador também que tem um salário ali considerado um pouco alto. Só que o Matheus Martins, além de ser novo, ele é bem mais novo do que o Jefinho, ele tem mercado. Então dá para vender, dá para trocar, dá para fazer
alguma coisa com o Matheus Martins, porque ele ainda tem mercado. Na temporada passada, 2024, o Matheus Martins teve 21 jogos, 2 gols e 1 assistência. Nessa temporada, 2025, ele não tá jogando nada. Tem algumas lesões também. Foram 32 jogos, 2025, com 2 gols e nenhuma assistência. Vou repetir o que eu falo aqui sempre do Matheus Martins. Para mim, ele tem que jogar do lado direito de campo. Na minha visão de futebol, o Matheus Martins, ele não é ponta esquerda. Ele é ponta direita, na minha opinião. Porque na ponta direita, ele é destro, né? Ele joga com o pé direito. Ele consegue ir para a linha de fundo. Ele consegue atacar os espaços. O Matheus Martins, ele consegue fazer os movimentos certinho que o Vitinho faz, o lateral direito. Os mesmos movimentos ali, pelo lado direito, o Matheus Martins consegue fazer. Quando você bota o Matheus Martins do lado esquerdo, ele fica nulo, porque do lado esquerdo, como ele é destro, ele vai cortar para dentro para ficar tabelando. Porque do lado esquerdo de campo, ele não vai conseguir levar para a linha de fundo, atacar os espaços, porque ele não é canhoto, ele é destro. Então, quando ele joga pela esquerda, ele vai ficar cortando para dentro para ficar esperando alguém para tabelar. Quando você bota do lado direito, não. Do lado direito, ele consegue jogar bem ali nas costas dos adversários. Ele tem um bom cruzamento, ele tem um bom passe, ele tem que melhorar na finalização. Mas pelo lado direito, ele consegue jogar nas costas. Ele consegue cruzar bem a bola, porque ele é destro. Então, do lado direito, ele vai cruzar bem. Ele tem um bom passe. Só que ele precisa melhorar, como eu disse, na finalização. Só que o problema do Matheus Martins, na minha opinião, é que ele está muito queimado com a torcida do Botafogo. Eu tenho receio do Matheus Martins acabar virando um Matheus Nascimento no Botafogo. Eu acho que ele não vai ter forças aqui no Botafogo para dar a volta por cima, então ele pode acabar virando o Matheus Nascimento. A torcida do Botafogo pega no pé, a gente sabe como é que é o comportamento da torcida. Eu tenho medo de acontecer isso com o Matheus Martins. Eu falando por mim, eu confio muito no potencial do Matheus Martins. Eu acho que se ele tivesse mais confiança, se jogasse do lado direito, aonde ninguém bota, eu acho que ele poderia jogar e render muito mais do que está rendendo e jogando nessa temporada. Só que aqui no Botafogo, eu não sei se ele vai ter confiança para recuperar o seu futebol. O Matheus Martins tem uma questão que é o seguinte: eu achava que ele era jogador de personalidade, mas esse ano, 2025, eu tô vendo que não. Eu acho que o Matheus Martins, ele não é um jogador como eu pensei em relação à personalidade. Então eu acho que esse ano mostrou muitas coisas para mim e talvez eu também não ficaria com o Matheus Martins pro ano que vem. Mas como eu disse, se negociar, se sair, tem que trazer também jogadores que a gente precisa de elenco. Ó, fica aí que eu já volto pra gente finalizar, vou dar minha opinião, vocês estão pedindo aí, sobre o Vasco jogar no Nilton Santos 3 anos, fica aí, já volto. Ó, tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente poder falar do Vasco que vai jogar no Nilton Santos, mas antes compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses, se vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Meus amigos, vocês pediram pra eu falar sobre o Vasco jogar no Nilton Santos por 3 anos, né? Pra quem não sabe, o Botafogo e o Vasco estão aí fechando um acordo pro Cruz Maltino jogar no tapetinho. O São Januário vai passar por reformas e isso demora um pouco, tá? A situação é o seguinte, por jogo, o Botafogo vai receber R$250 mil. Então, todo jogo do Vasco, pode ser carioca, pode ser brasileiro, pode ser sul-americana, pode ser Copa do Brasil. Todo jogo do Vasco no Nilton Santos, o Botafogo recebe R$250 mil. Se a gente levantar aqui a média do Vasco, por exemplo, o Vasco tem uma média em São Januário, por ano,
joga 23 partidas. Se ele jogar isso no Newton Santos, dá 5 milhões por ano. Como mandante, o Vasco tem por ano praticamente 30 jogos por ano. Porque de vez em quando joga no Maracanã, de vez em quando joga em outros lugares. Mas a média do Vasco no ano, como mandante, é 30 partidas. Vamos supor que o Vasco jogue 30 partidas no Newton Santos. Seriam ali 7 milhões por ano, tá? Que o Botafogo iria receber. Em 3 anos aí pode dar mais de 20 milhões por ano. Mais de 20 milhões, perdão, por 3 anos. Então, por exemplo, se o Vasco jogar no Newton Santos 30 jogos no ano, pegando aí 3 anos de contrato, o Botafogo vai receber aí praticamente 22 milhões de reais nesses 3 anos de contrato com o Botafogo. Então, assim, vocês pediram para eu falar, claro que eu vou dar minha opinião, assim, como torcedor, tá? Eu não gostaria. Como torcedor, eu não gostaria. Primeiro que os vascaínos, eles são muito soberbos. O Pedrinho, presidente do Vasco, tá sempre alfinetando o John Textor. Agora ele tá precisando, tá procurando o Botafogo. Como torcedor, eu não gostaria. Mas, como torcedor, a minha opinião aqui em relação a isso, ela não pode ser levada a sério. Porque falando como gestor, é bom pro Botafogo, gente. Falando como gestor, o Botafogo vai receber dinheiro, novos patrocinadores. O Botafogo pode vender camarote, tem o bar. Então, assim, o Botafogo vai ganhar muito dinheiro nessa situação, então não tem como falar que é ruim, porque acaba sendo bom, porque o Botafogo ali vai receber muita grana. Eu vejo muitos torcedores preocupados. A torcida do Vasco vai tomar conta do Newton Santos. Eles vão botar mais torcedores do que a gente. Vão se achar donos do Newton Santos. Eu acho isso balela, porque a torcida do Vasco, ela não tem o costume de ir no Newton Santos, eles não gostam muito do Newton Santos, então acho isso balela. Eu acho que eles não vão... Eu acho que, por exemplo, a torcida do Vasco, ela vai ali na mesma quantidade de São Januário, 20 mil, 18 mil, eu acho que é isso que vai dar no Newton Santos. Eu acho que isso é balela. Vai botar mais torcida que o Botafogo. Mentira. A gente vai ver se vai mesmo, mas eu acho que não. E eu acho também que se o Botafogo continuar com o John Textor, mais pra frente aí, eu acho até que o Botafogo vai sair do Newton Santos, vai fazer um estádio próprio. Então, assim, com a cabeça do John Textor, é bom, porque vai ganhar muito dinheiro, não vai atrapalhar o calendário do Botafogo. Se o Botafogo jogar no Newton Santos, o Vasco vai ter que arrumar um outro estádio para jogar. Se tiver shows, o Vasco vai arrumar outro lugar para jogar. Então isso não atrapalha o calendário do Botafogo. A prioridade é o Botafogo. Então não vejo problema nesse sentido. Mas como torcedor, se você me perguntar, eu ia falar que não. Mas... acaba sendo bom pro Botafogo. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa sexta-feira, tudo que for saindo aí durante o dia, 5 horas da tarde, eu tô de volta. Sempre com muitas notícias, informações, opiniões do nosso Alvinegro, hein? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.